Por um lado bom, por outro lado, né, por causas não tão felizes, né? Muitos layoffs aconteceram nos últimos tempos, então a gente respira, mas a gente também deseja que o mercado cresça, e desejando que o mercado cresça, essa guerra de talento pode voltar a acontecer a qualquer momento, então a gente tem que estar pronto, e o desafio inteiro desse processo é como é que a gente desenvolve e amplia esse pool de talentos, seja para nossa organização ou para os concorrentes de alguma maneira, né? Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao RevoCast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo e estou aqui com meu sócio e co-apresentador, Nilson Figueiredo. Nilson, mais um episódio. Mais um episódio, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver ouvindo o RevoCast, né? A gente sempre brinca, né, Richard? Escuta na academia, escuta no deslocamento, aproveita o trânsito aí para aprender um pouco mais, porque aqui no RevoCast a nossa missão é subir a barra de T&D, né, Richard? E quando a gente fala que a aprendizagem acontece em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer formato, o próprio episódio e o RevoCast é um exemplo disso. Né? A nossa missão principal é formar você na área de T&D para que você possa desenvolver projetos melhores e cada vez mais investir na sua aprendizagem. Porque não adianta você cuidar da aprendizagem dos outros e não da sua. Não então, da sua. Esse é o nosso propósito. E sempre a gente, cada episódio, um estudo de caso e muito olhando, né, Richard, para experiência, né? Vivência em quem de fato fez ali o projeto e quais foram os aprendizados. A gente sempre gosta de trazer e falar o que ninguém fala. E antes de começar a fazer meu momento João Kleber, para! Você que está ouvindo aí, pega esse episódio, compartilha com a outra pessoa de T&D, até porque quando a gente compartilha e dá conhecimento para o outro, acaba sendo um presente. Então, você quer presentear alguém que você conhece, um amigo, pega esse episódio e compartilha aí. É isso aí. E para o episódio de hoje, o mundo da tecnologia... Bits and Bytes. Bits and Bytes, né? O que a gente trouxe aí, né, Richard? Então imagina, Nilson, imagina que você está numa guerra. Eita! Calma, que não é uma guerra normal. É uma guerra de talentos. Há poucos profissionais técnicos no mercado e a única forma de preencher a vaga é tirando esse talento do concorrente. É briga mesmo. Isso mesmo. E esse é o mundo da tecnologia. Há muitas vagas e poucos programadores, devs e profissionais técnicos. Você, como empresa líder desse segmento, você precisa pensar em como mudar esse cenário. Sair do mundo da competição para colaboração. Em vez de tirar do mercado, como que você faz para formar para o mercado? Como que você faz para abastecer o mercado com novos talentos? Mas o desafio não termina por aí. Por quê? Muitos desses talentos serão selecionados para trabalhar na empresa. Então você ainda precisa continuar essa jornada de desenvolvimento para ir para o onboarding até que esse profissional esteja performando e alocado em projetos. Hoje, vamos mergulhar no mundo da tecnologia. Dani, seja muito bem-vinda e que grande desafio que é esse, hein? Eu tô aqui rindo da sua introdução, né? Porque quando a gente ouve alguém contando, a gente se dá conta da relevância, né? Sim. E o quanto os profissionais de T&D podem se considerar estratégicos nos momentos das organizações. Então, fiquei ouvindo um pouco você falando, a gente ajuda a mesma organização, né? E quando a gente fala de T&D, o objetivo não é só formar gente, é apoiar o negócio. Exatamente. E aqui é um bom case de como vocês conseguem apoiar o negócio no mercado que, como eu falei, guerra de talentos. Exato, a gente agora está passando por um respiro nessa guerra de talentos, por um lado bom, por outro lado, né, por causas não tão felizes, né, muitos layoffs aconteceram nos últimos tempos, então a gente respira, mas a gente também deseja que o mercado cresça, e desejando que o mercado cresça, essa guerra de talento pode voltar a acontecer a qualquer momento, então a gente tem que estar pronto, e o desafio inteiro desse processo é como é que a gente desenvolve e amplia esse pool de talentos, seja para nossa organização ou para os concorrentes de alguma maneira, né. Só que o respiro de talentos, por um lado, pode ter mais talentos, mas por outro lado, o reskilling está sendo ultra necessário.
Então, quando a gente fala, mesmo tendo respiro, você vai ver, tem o talento, mas ele não sabe a tecnologia. A tecnologia muda muito rápido, o dinamismo desse mercado, aí o reskilling é quase é contínuo, né? Isso é totalmente a própria inteligência artificial está mudando a forma de programar. Exatamente. Então, vai precisar de talentos capacitados para o mercado e para a empresa. O tempo todo, né? Ontem a gente estava numa escuta com o CEO e ele falando, a TOTVS é uma organização de gente e é uma organização de conhecimento. No final do dia, né, um novo software, uma nova release, ele acontece a partir da evolução de um conhecimento. Então, é constante, é diário, e a preocupação tem que acompanhar isso. A gente tem que estar sempre de olho, tentando buscar qual a melhor solução, usando um pouco da criatividade, da colaboração, para que a gente possa fazer isso acontecer. Então, desenha um cenário pra gente. Como que era a fotografia antes do projeto? A gente sabe que era um momento que estava o mercado muito mais aquecido de tecnologia. Como que era essa fotografia? A gente tinha um desafio constante de trazer talentos prontos no mercado, né? Talentos que performassem de maneira imediata nas suas cadeiras. Corroborando com isso, a gente tinha um mercado super aquecido na disputa por esse talento, né? E é uma disputa mesmo, né? Às vezes a gente brinca a diferença de alguns reais que leva o talento daqui para lá. E o que a gente tinha dentro da TOTVS era uma cultura muito forte de educação e de educação para dentro de casa. Então, a gente já olhava para a educação como uma válvula propulsora de negócio. E aí, a partir desse cenário, a gente pensou, precisamos começar a formar os nossos próprios talentos, a gente precisa começar a olhar para dentro de casa, em como a gente aumenta o nosso pool de talentos, mas a gente também tem que olhar para o mercado, como é que a gente inclui novos talentos e como é que a gente forma novos talentos para o futuro desse mercado. E aí, a partir dessa problemática e de algumas soluções que já existiam dentro da própria organização, a gente olhou para tudo aquilo e a gente falou, a gente tem que montar uma estratégia. Como é que a gente retroalimenta os pipelines desde os primeiros cargos ali de entrada, cuidando desde o início, né, da entrada desse colaborador. Lembrando que tecnologia tem um ponto crítico, né? Eu brinco, eu vim do varejo há um tempão e no varejo o primeiro cargo de entrada ele é sempre aberto aos gaps todos, né? Então você pode ir e aprender. Em tecnologia isso não acontece. Os primeiros cargos já exigem conhecimentos prévios instalados, um olhar de desenvolvimento mais apurado. Então era necessário olhar para cobrir esse gap do mercado e esse gap de formação entre quem sai da escolaridade para o primeiro emprego e quem entra na primeira vaga de empregabilidade tech. E a universidade não faz esse papel? Faz, agora a gente faz. Não. A Universidade TOTVS não. A universidade ensino superior. Faculdade. Sim, o ensino superior faz esse papel. Mas ele não ensina as competências necessárias. Existe uma questão importante que é de experiência. Sim. E existe uma tendência da gente buscar a primeira vaga sempre achando que a pessoa já sabe tudo e já faz tudo. Sim. Então, tem um lugar de experiência que eu acho que os programas de estágio, de aprendizagem, dão um olhar e dão uma cobertura para isso. Mas eu falo até antes desse profissional entrar no ensino superior, né? Sim. Porque 18% da população jovem está na graduação. Então, quando as empresas techs disputam o profissional da graduação, ela está disputando 18% da população de estudantes. Nossa. Hoje, a gente considera estudante de 14 a 29 anos. Se você pegar que só 18% está na graduação, o nosso pool de talentos na graduação é escasso. Sim. Então, como as organizações olham também para acrescer esse número, né? Qual é o papel social da organização em contribuir para que aquele jovem que não está na graduação consiga trabalhar, para conseguindo trabalhar, ele consiga estudar. Sim. Eu não gosto muito do termo nem. Eu acho que a gente não pode normalizar uma pessoa que não quer trabalhar e não quer estudar. Normalmente, os jovens não trabalham porque não estudam e não estudam porque não trabalham. E vira um círculo vicioso de exclusão dessas pessoas da graduação. Então, sim, a gente pega a graduação faz esse papel, mas ela não é suficiente. Sim. Quando a gente olha um pool de vaga, ela não é suficiente. E também ela faz uma formação mais conceitual e básica. Às vezes você precisa trazer isso talvez mais para a prática e mudo de mercado de trabalho. Exato, por isso que as organizações e esse projeto que a gente vai papear vai neste lugar, né? Qual é a responsabilidade da universidade corporativa no desenvolvimento complementar desse estudante de graduação, ou desse jovem ainda não graduando, ou mesmo de um jovem 50 a mais, que por algum motivo, né, tá fazendo o reskilling da carreira dele. Qual que é o papel da universidade corporativa na geração de valor e conhecimento para este indivíduo, para que ele possa ter valor aportado para aquela companhia? E dentro de um segmento que permite você trazer pessoas, vamos dizer, que não necessariamente tem que ter a formação acadêmica. Só, por exemplo, se você fosse um escritório de advocacia, você não poderia. Se você fosse um hospital, não é? Então, é um setor que uma pessoa de ensino médio pode
entrar, performar, porque vale muito mais o conhecimento do que somente o diploma. O diploma, todo mundo sabe a relevância e a importância, mas isso abre muito o leque. Como você falou, do ensino superior, se focasse nesses estudantes, é 18%. Se você amplia, aí você tem milhões e milhões de jovens que, às vezes, nunca pensaram em tecnologia. Exato. E, às vezes, estão alocados em primeiro emprego de varejo, de shopping center, de alimentação. Você pode, de fato, transformar a vida desse jovem que era ganhar um salário mínimo, que se ele não tivesse essa experiência, talvez ficaria numa vida inteira no emprego com remuneração mais baixa, e a universidade corporativa faz essa transformação de vida. Exato. Então, você vê realmente o tamanho do projeto, do impacto e da transformação que isso pode causar. Não, é perfeito a sua colocação. A gente tem dados que diz que um jovem empregado aumenta em 63% a renda familiar dele, né? E quando a gente fala desse primeiro emprego em tech, faz a conta. Né? 4 vezes, pelo menos, isso a mais, comparado a um salário de entrada. Perfeito. Então, de fato, tem um espaço importante para as organizações, Sim. quando elas entendem que não é gastar tempo nem dinheiro investir num jovem em formação. É preparar o seu pool de talentos para o seu futuro. Porque a gente espera que o mercado reaqueça, que todo mundo vai ganhar bastante dinheiro. E a gente só quer ter muito talento para que tudo isso se reabasteça. Legal. Então é um projeto a longo prazo, né? E o volume é muito grande. A gente falou de 10 mil colaboradores, mais 50% de tecnologia. Sim. Se você não se preocupa com isso, você não cresce. Exato. Eu queria até pegar esse gancho, Dani. Como que foi o início? Porque assim, começou eu queria ouvir um pouco mais. Então, você já deu o contexto, a foto. E quando que isso começou de fato? Assim, não, agora a gente precisa fazer... Como é que o programa começou? Quais foram as primeiras iniciativas? Ainda voltando para aquele tempo ainda de guerra, né? Como é que você começou a pensar? Não, eu gostei muito até o Richard trouxe, né? Trocou de competição para colaboração. Como é que foi o advento disso tudo, né? É importante dizer que esse projeto já existia antes da minha chegada, tá? Então, só para dar os devidos créditos, legal, né? Eu legal. fico aos times, né? Então, o projeto chama Speed to Hero e ele nasceu, esse projeto especificamente, que hoje faz parte de um mapa de pipeline de talentos na TOTOS, nasceu especificamente porque não se estava dando conta do processo de contratação de mercado. Perfeito. E aí, a dúvida foi, será que não dá para trazer sem algumas competências técnicas? Será que aqueles candidatos que são excelentes comportamentalmente, mas não tem aquele ponto técnico específico super estressado ou super ampliado no seu conhecimento, não poderia desenvolver aqui dentro essa habilidade? Então, a gente partiu deste lugar. Legal. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve capacitando essa pessoa. Ótimo. Mas ele vai vir para cá, a gente vai capacitar e depois contratar? Não, a gente vai apostar nesse talento e a gente vai trazer ele para dentro. Então, o Speed to Hero, ele vem para ser um acelerador dessa carreira. A gente normalmente tem um grupo, né, uma quantidade de vagas ali aglutinadas, porque facilita um pouco até da troca entre eles, do aprendizado entre eles. Eles são contratados, selecionados pelos gestores, escolhidos. A gente entra, eles são contratados e eles ficam de 60 a 90 dias imersos na universidade. E aí as pessoas ficam imaginando, tem um espaço físico, é sala de aula. A gente tem muita aula síncrona, sim, mas a gente não está falando de imersão física, a gente está falando de imersão de aprendizado. Então, ele dedica as 8 horas diárias de trabalho dele ao estudo. E aí a gente tem trilhas específicas capacitadas e formadas para aquela gestão daquele conhecimento necessário. A gente tem os produtores de conhecimentos na TOTOS, que são Totors, que se dedicam a ampliar o conhecimento de outras pessoas. Então, muitas vezes eles ministram as próprias aulas e os cursos. E durante esses 60, 90 dias, a gente dá conta daquele gap de competência que talvez o impedia de ascender para essa vaga. E aí a gente entrega essas pessoas para os gestores performando plenamente na cadeira contratada. O que se mostrou, 2 anos depois da primeira turma, um índice de retenção bastante alto. Então, esses colaboradores permanecem mais do que outros colaboradores no mesmo período. Legal. E uma aceleração na evolução da carreira, que é o que a gente está medindo agora. Legal. Será que ele vai demorar de analista 1 para analista 2, 3 anos, que é uma média? Ou ele vai em 1 ano e meio conseguir acelerar? E a gente está percebendo que esses números ainda em estudo, porque a gente está falando de 2 anos, estão sendo positivos. Que legal. Então, tem um efeito colateral na organização que é muito legal, que é deles chegarem como um grupo, deles serem os heroes, né? Eles são speech heroes, então eles são os heroes, deles se capacitarem para uma especificidade core ali, né? Então, é menos sobre muito amplo, é o que eu preciso para performar. É uma jornada de capacitação super acompanhada pela universidade, com acompanhamento bem perto mesmo, para a gente pegar os gaps que não são coletivos. E o que a gente tem colhido é uma performance mais alavancada desse colaborador.
Então, a gente resolveu um problema que era, putz, não tem gente pronta no mercado, e a gente está colhendo uma solução muito legal, que é o engajamento, a retenção e a evolução desse colaborador de uma maneira um pouco mais rápida. Que legal. Então, você prioriza o comportamental, né? E eu achei muito legal esse recorte aí da tua fala, né? Eu pego pelo comportamental e deixo que o gap técnico eu mesmo dou conta de resolver, porque, afinal de contas, é o core de vocês, né? Exato. Mas eu achei bem interessante. E até essa análise, até um pouquinho, se puder elaborar um pouco mais, como é que é essa escolha do tipo, quero apostar nesse candidato porque ele tem um comportamental, tem um fit, provavelmente tem um fit cultural enorme com a empresa, mas está faltando só um empurrãozinho, né, desse tecnês aí para ele, né? É claro que a gente não está falando de um cargo de entrada. Num cargo de entrada, a gente aposta, e eu posso contar aqui ou em outro episódio, outro projeto que é o Start Tech, a gente aposta da página em branco. Legal. Nesse jovem. Nesse caso, não. A gente está falando de um profissional de mercado que tem uma experiência tech, mas que não estaria na concorrência final das alavancas de competências técnicas para ser o aprovado na vaga. Tá bom. Então, imagina que você tem lá 3, 4 concorrentes, ele seria o terceiro ou o quarto. Então, você teria 2 com mais experiência ou com mais alavanca dessa competência técnica. Então, ele é um profissional com experiência, ele é um profissional de mercado e a gente acelera o que falta ali. Então, óbvio, o comportamento conta muito, e o comportamento faz com que também a escolha seja feita, porque se ele é uma pessoa de agilidade de aprendizado, se a gente consegue, no momento da seleção, notar que essa pessoa tem para dar, a gente brinca, então o que a gente precisa é só dar para essa pessoa o que falta. Muito então bom. tem uma avaliação importante cultural e de agilidade de aprendizado nessa entrada, que dá pra gente um pouco de conforto. Então ela é uma aposta, mas ela não é uma aposta no vazio. Então o cara vem, todo um racional tem aí, um né? racional Então, o importante. programa tem 2 vertentes. Tem o Start Tech, que é mercado, pessoa que não tem habilidade, um jovem, primeiro Isso. emprego, Página em branco total. página em Página em branco branco. total. E aí, rapidamente, como que esse programa funciona, só para entender? Tá. A Universidade TOTOS tem um pilar que olha para as carreiras, de maneira geral, e aceleração de talentos. E dentro desse pilar, a gente quis olhar um pouco para o lado social. A TOTOS é mantenedora do IOS, que é o Instituto da Oportunidade Social, que faz educação complementar para jovens em vulnerabilidade. Então, jovens que estão no ensino médio. Então, eles complementam a jornada educacional com o IOS. E uma das frustrações que a TOTOS tinha é por que a gente não emprega o jovem que sai do IOS na área tech. A gente emprega na área administrativa, a gente emprega nos programas de aprendizagem, mas não na área tech. E o que a gente identificou é que esse jovem, principalmente oriundo de uma formação de base pública, ele vem com muitos gaps, inclusive gaps básicos de português, matemática, o que impede que ele faça um raciocínio lógico mais rápido. E aí a gente olhou para esse jovem, e aí junto em parceria com a IOS, que fez toda a seleção dos melhores jovens, a gente trouxe esses jovens para dentro da TOTOS. E a gente fez uma ponte entre o IOS e o primeiro emprego dele. E essa ponte é a Universidade TOTOS, com o pilar da Unidos. Então, esses jovens vêm numa página em branco, mas também oriundos de alguns cursos techs do IOS. Então, eles têm cursos básicos de suporte, web, que são aqueles cursos complementares à jornada educacional. Então, eles vêm para dentro da TOTOS, a gente associa uma capacitação técnica para eles, principalmente de linguagem de programação, que é o ponto de partida 1, e aí uma infinidade de outros conteúdos adicionais que os próprios TOTORs ministram para eles. E ao final dessa jornada, que dura de 4 a 5 meses, aí sim eles estão imersos fisicamente. Legal. Temos salas de aula, computadores, porque a gente também entendeu que a digitalização não acontece nessa camada social. Usar o WhatsApp e o Instagram não é igual conseguir fazer um curso online. Então, a gente traz eles para dentro para que esse aprendizado possa ser, de fato, efetivo. E esse, depois do programa ele é formado, não necessariamente ele vai ser contratado. Esse pode ir para o mercado. Pode. Ele não é contratado pela TOTOS, então ele não tem vínculo empregatício nenhum. Ele é um ex-aluno do IOS, com responsabilidade sobre o IOS. A gente funciona como uma instituição acadêmica para ele mesmo. O que acontece é que, como no programa a gente tem os padrinhos da TOTOS, muitas vezes os próprios padrinhos desenvolvem aquele jovem porque eles precisam. Sim. E aí querem ficar com ele no final do dia. A gente tem uma taxa de empregabilidade da primeira turma de 65%, que foi muito boa. Na TOTOS ou para o mercado? Na TOTOS, né, TOTOS e mercado junto, tá?
Mas o que é legal é que esse talento não é da TOTVS. A intenção Sim. é que a gente empregue. O que a gente quer é esse jovem empregado. O que a gente quer é que daqui 3 anos, quando o mercado reaquecer, esse jovem esteja aí como pool de talentos para as organizações pescarem. E então, a gente inclusive tem uma página na TOTVS, lá na carreira da TOTVS, onde eles estão disponíveis. Então, quem quiser consultar, eles estão lá disponíveis com os rostinhos, as fotos, as linguagens que aprenderam, os LinkedIns, para disponível para contratação. Legal. Então, começa olhando a jornada do ecossistema da guerra de talentos, pegando jovens, treinando em trilhas técnicas, tem a parte comportamental, que vem da iOS e outras áreas, mas treinando em linguagem de programação, disponibiliza para o mercado. Alguns deles ou outras pessoas que entram dentro de uma vaga da TOTVS e falta uma ou outra competência, aí esse que entra no Speed to Hero, né? A gente pode fazer o Speed to Hero uma continuidade do Start Tech. Hoje isso não acontece. O Start Tech, ele capacita para o cargo de entrada. Então, ele senta bem na primeira cadeira. E o público do Speed to Hero depende da demanda. Eu posso fazer para um cargo de entrada, mas eu posso fazer para um técnico, eu posso fazer... Então, depende do nível que eu tenho as oportunidades. Então, ali eu avalio o gap que eu vou cobrir. Então, ele é um elevador. O nosso desenho, inclusive, o Speed to Hero é um elevador. Ele pode entregar talento para qualquer pipeline. Para qualquer pipeline, legal. E, Dani, uma curiosidade aqui, né? Essa formação técnica, quando você traz essa diferença, né, entre o que está faltando tecnicamente para ele, para você dar esse impulso, o Speed to Hero, como é que vocês fazem a análise assim para a área? Você conversa com a área demandante, entende ali a necessidade, ou isso é um pouco mais, por falta até de uma palavra melhor, um pouco mais produtizado e você faz vários? Não, né? É super customizado. Super customizado. É super customizado. A gente parte da necessidade da área, tanto que o Speed to Hero ele está em calendário, em orçamento, mas pode não acontecer. Ele acontece conforme a demanda da área. Então, a área tem uma demanda de 10 colaboradores, ela vem e fala, olha, eu tenho isso, as competências que eu preciso desenvolver é essa, profissionais até aqui eu consigo colocar e desenvolver. Então, porque muitas vezes a própria área corrobora com mentoria, com sombra, com acompanhamento on the job nesse desenvolvimento. Perfeito. Então, é um processo super customizado. As últimas edições, inclusive, a gente fez afirmativa para pessoas com deficiências. Legal. Então, o olhar foi outro. A gente acelerou outras competências, não necessariamente techs, mas fizemos um para tech também. Legal. Para essa inclusão de forma mais efetiva. Então, eles ficaram ali com a gente e a gente foi cuidando de tudo que eles precisavam de aprendizado, de estrutura, de adaptação, até o momento de entrada na área. E eu tenho uma outra super curiosidade que eu não quero deixar passar isso, porque você falou lá no início, mas assim, dessa imersão, eles ficam 60, 90 dias com a universidade antes deles serem alocados com um gestor ou com uma área demandante, né? E aí, assim, isso é pouco tempo, isso é muito, porque assim, eu achei fantástico o carinho de investir até para esse tempo, mas eu imagino que a pressão é enorme do tipo, eu tô com a vaga aqui, não dá para fazer em 5 dias, não dá para fazer em 10, me libera um pouco antes, né? E como é que você protege aí o programa, ou quais são as pressões que você recebe para conseguir realmente focar 60 dias, até alguns casos 90 dias, só imerso em treinamento, né? Tem um tópico aqui que são dificuldades e aprendizados, né? Que a gente está até entrando nele, porque a gente já falou um pouco da solução. Eu acho que vai ser até pegando esse gancho, né? Pegando o gancho. A gente abre algumas exceções e a gente fez alguns testes. O resultado é que não funcionou. Então, a gente fez, por exemplo, com uma área que não era tech e a gente topou fazer uma jornada muito menor. Não funcionou. A gente percebeu que os gaps continuavam, o tempo não foi suficiente e no final do dia a retenção foi muito pequena. Então, a gente testou. Então, se eu te disser que não houve pressão, houve e a gente testou. Imaginei. Eu tô doido para saber aqui, né? A gente testou para alguns casos. Quando a gente olha a tech especificamente, a turma 1 deu tanto sucesso que eu acho que a gente não tem espaço. E as próprias áreas não demandam mais. Eles confiam no que a gente fez e no que eles fizeram no final do dia. Porque quem demandou ali a busca de talento foram eles, né? Em outras áreas, porque aí o Speed to Hero foi deixando de ser tech e a gente fez uma edição para serviços. Perfeito, a gente vai testando. Então, em serviço, a gente reduziu um pouco. Fizemos 60 dias e os outros 30, eles se comprometeram a fazer um acompanhamento de meio período. Legal. Então, a gente também flexibiliza. Como é muito customizado e no final do dia o interesse é do gestor. Então, a gente até aceita algumas
trocas, com a contrapartida de que ele vai se responsabilizar pela retenção desse colaborador, que nenhum desligamento será feito sem que a gente saiba, porque afinal das contas foi um combinado, eu abri mão de um lado e você tem que se dedicar do outro. Mas esse período de 60 a 90 dias é o que tem se mostrado mais eficaz. Legal, no final do dia é tudo teste e pela experiência de vocês, me pareceu assim, ser uma boa faixa ali para trabalhar, né? 60 a 90 dias em Porque imersão. a gente cobre todo o onboard, a gente cobre cultura, a gente cobre todos os treinamentos obrigatórios. Então, não é que ele tá só no tech. No final do dia, a gente tá cuidando pro cara receber um profissional todo treinadinho ali. Né? É pronto, né? Eu brinco, vai fazer uma revisão geral daqui a um ano, né? Como a gente faz as revisões médicas. Então, funciona para quem recebe também. Muito e aí, legal. com o tempo, a gente vai ganhando essa credibilidade. Acho que você vai conquistando um pouco de espaço também. Eu acho que o problema aqui desse episódio é que você está entregando, falando assim, olha o que a nossa universidade faz. Aí imagina quem está ouvindo, né, e tem uma universidade e fala, agora eu quero quero também esse programa aí de 60, 90, vai gerar uma pressão enorme. A barra subiu, né, Richard? A barra subiu. Para você entrega assim, né, prontinho. A maioria das vezes faz onboard em 3 dias. 3 dias e vai aprendendo on the job, que é o pior tipo, né? O pulo do gato tá no final do dia em quem contrata, porque ele tá pagando o cara. Esse custo não tá dentro do RH. Esse custo tá na área. Então, se o gestor tem essa consciência, eu ouso dizer que o programa de liderança está muito bem feito do outro lado. Só que, Nilson, cabe um adendo aqui. A gente está numa situação que você tem um talento que está 80% pronto e precisa desses 20% de competência técnica. Então, cabe aí uma ressalva falando o seguinte, não é 30, 60, 90 dias para ficar só treinando. Aí, de fato, eu preciso uma competência técnica que não tem. Específica, né? Específica. Senão, essa pessoa não entraria para a vaga. Seria uma pessoa desqualificada para a vaga. Desqualificada para a vaga. Exato. É um quase qualificado, mas aí você precisa desse tempo para resolver o pequeno, não sei que pode falar que é pequeno, né? Mas esse gap aí dos 20%, pegando o teu exemplo, né? É isso mesmo. E dentro dos aprendizados, falando um pouco de formato. Que formatos que funcionaram e formatos que não funcionaram? Como o Speed to Hero nasceu na pandemia, né, pós-pandêmico, então ele é um formato majoritariamente híbrido, tá? Mas híbrido síncrono, tem muito pouco presencial. Até porque as nossas vagas estão espalhadas na maioria das vezes. Então tem um formato, acho que 50% ali a gente pode dizer de self-learning, então eles consomem assíncrono, conteúdos oriundos da própria plataforma da TOTOS, dos próprios produtores, dos produtos TOTOS. Então a gente monta uma trilha específica ali, coletando e fazendo uma curadoria do próprio volumetria que a gente tem ali. Eu lembro que você falou que são 3.000 conteúdos. Esse último ano eles, né, geraram 3.000 conteúdos novos para a plataforma, a gamificação. E aí a gente tem os conteúdos síncronos, e que são aulas mesmo, aplicadas por especialistas, mas no formato síncrono, quase nada presencial. Algumas áreas a gente tem presencial, quando a gente faz um speed serviços, por exemplo, que foi concentrado no Nordeste, a gente conseguiu ter algumas coisas presenciais. Mas a maioria dos casos, eles estão no modelo híbrido. E só para tirar dúvida, quem estiver ouvindo, você falou 3.000 conteúdos produzidos, isso internamente, isso com fornecedores, como que esses 3.000 são produzidos? Internamente, mas é um papo para uma outra história, porque é longo. A gente tem uma metodologia em rede instalada dentro da TOTOS e que tem uma gamificação por trás, que gera produtores que geram conteúdos. Que legal. Que legal. Então, esses 3.000 foram produzidos pelos TOTOS. A gente tem outros conteúdos, a gente fala que a Unity é um hub de conhecimento, então a gente pluga parceiros, conteúdos que a universidade compra, produz, mas ela é principalmente alimentada dos produtores TOTOS. Eu sabia que era feito interno e eu queria que você ressaltasse isso, porque as pessoas falam, é muito fácil, você vai lá e compra 3... Não. Isso foi produzido internamente. Inclusive, eu acho que a gente já tem uma ideia de um próximo episódio com a Dani aqui para falar, né, para explorar só como é que faz isso, né? É um modelo bastante... Eu acho que a palavra é eficiente. Legal. Né? Porque a colaborativo, né? Porque ele tem o conhecimento da ponta. E a gente é uma organização de conhecimento próprio. Sim. Eu não consigo comprar um conhecimento do Proteus do mercado. Do seu produto. Então, né? a gente precisava fazer gestão do conhecimento. O modelo ágil fez com que a gente perdesse um pouco de documentação lá atrás. Então, o modelo da rede ajudou também a reorganizar um pouco de gestão do conhecimento. Que legal. E é um modelo orgânico, assim, mas é bem legal. E ainda nessa linha
linha de aprendizados, assim, quais foram outras barreiras ou dificuldades, assim, porque escutando, assim, o programa, você fala que legal, tem um aspecto social no meio disso, né? Tem um aspecto de devolver para o mercado, a questão da colaboração, contar a história aqui, a gente fica maravilhado com o teu case, mas, assim, foi tudo esse sucesso inteiro? Não tem aprendizado aí? Tem. Quais foram as barreiras que você enfrentou para alguém que estiver até escutando a gente aqui? Falar, ó, toma cuidado com isso, quais são os detalhes aí, né, por trás de movimentar uma montanha dessa? No Speed to Hero, eu acho que o principal lugar tá com a própria liderança, porque depois de 2 semanas o cara tá pronto para a pessoa. Não, ele tá pronto. Eu preciso, ele tá pronto, me libera, ele me libera. Então tem um lugar aqui que é de consciência e desenvolvimento dessa própria liderança e dessa corresponsabilização. Então esse para mim é um ponto importante que pode te levar ao fracasso ou ao sucesso do projeto. Porque no final do dia o colaborador é dele. Então se existe uma pressão muito forte pra gente acabar com o treinamento e colocar o cara na produção imediatamente, a gente vai ter que fazer esse movimento acontecer. Então tem um movimento importante de consciência do gestor para esse papel do desenvolvimento de talentos. Do outro lado, num lugar um pouco diferente, também tem uma conscientização da organização. Qual é o papel da organização para com essa responsabilidade social de desenvolver um jovem? Então, o padrinho, ele tem 1 vez por semana a responsabilidade com esse jovem. Não pode faltar. É híbrido, hoje eu não vou. Não, você vai. Tem que ir. O fulaninho tá te esperando lá, a fulaninha tá te esperando lá. Então, tem uma preparação da organização que, com o tempo, a gente foi entendendo que era necessária. Entendi. Não é comunicar. Não vou comunicar que você vai ter uma turma de Speed to Hero. Você tem que se preparar, a gente tem que te contar qual é a jornada, a gente vai treinar você para o Speed to Hero afirmativo. A gente capacitou os gestores para a inclusão das pessoas com deficiência, para diversidade, para viés inconscientes, para que ele pudesse de fato exercer o papel que está além do, eu brinco, do check da avaliação de performance. Legal. Tá no dia a dia ali. Então, para mim, esse é um aprendizado importante. Então, esse é um bem ponto relevante. Isso. Não, muito bom. É muito ignorado isso. E eu achei legal o que você falou. Tem que capacitar a área demandante também, sobre o programa, a importância dele, como você recebe a pessoa, né? E que a responsabilidade não é minha. Eu brinco, eu falo, colaborador não é meu. Né? A gente tá aqui com o maior amor do mundo, mas ele não é meu, ele é teu. Ele é da organização. Então, acho que esse é um aprendizado. Um outro aprendizado é que não espera o perfeito para começar. Vai dar bastante coisa errada. Sim. E faz parte do processo de T&D a gente também aprender com os erros, assim. Eu sou uma pessoa que eu brinco, né? Não estando com um bisturi na mão e não colocando a vida de ninguém em risco. Vamos fazer. O que vai acontecer? Vai perder um pouco de dinheiro? Talvez sim, talvez não. Então, eu acho que tem uma coisa... Testar, né? Vamos testar. Tem que testar. E tem que ter coragem de ter essa postura, porque você vai ter que falar pro seu chefe, não sei se vai dar certo. Vou testar e te trago o resultado e a gente adapta, né? Então, mas isso exige muita maturidade até para dar essa resposta, porque... A cultura da empresa tem que permitir. Tem que permitir, porque a gente vê as áreas de T&D muito carentes do tipo, eu tenho que mostrar o ROI, eu tenho que apresentar um número, né? Eu tenho que mostrar o que vai ROI? ter. O tal do ROI, né? O tal do ROI. Né? A gente até brinca, todo episódio o monstro do ROI ele volta, né? Então a gente sempre fala assim, pô, tem que... E eu acho que até o que você deu como exemplo, Chá, acho que é um insight, né? Sim. É até ter a maturidade e a coragem para dar esse tipo de resposta. Vamos fazer, vamos testar, dependendo do resultado, a gente pega e adapta. Agora, uma coisa que eu não queria deixar passar também, você falou que o padrinho tem que estar lá e ele tem que dar atenção para a pessoa. Dúvida. Tem algum incentivo para esse padrinho? É meramente voluntário? Ou como é que ele... Ou ele realmente se doa para isso porque ele vê toda a questão social? Eu queria saber Esse é um como aprendizado legal. Nas primeiras turmas, como a gente fez ela fechada para uma área específica, a gente dava responsabilidade para a área. Dei-me os padrinhos, porque eu preciso de padrinhos. E o trabalho foi voluntário, mas indicado pelo gestor em algum momento também, mas ele virou muito prazeroso para esses padrinhos. Eu tenho padrinhos que repetem a toda edição, e ele não é mais daquela área. E por que ele faz isso? Porque ele veio do iOS. Alguém um dia ajudou a carreira dele. Que legal. Então ele devolve, eu brinco, devolve para o mundo um pouco do que o mundo fez para ele. É o give back, né? Assim, eu recebi, eu fui beneficiado pelo programa, consequentemente você tem alguém que é apaixonado pelo programa e quer devolver, né? E aí essa pessoa, ela vira
big embaixador disso. Então, a gente põe nos vídeos, a gente dá visibilidade, a gente premia o padrinho, a gente traz para evento, a gente capacita o padrinho. A gente não faz nenhuma recompensa nem financeira, nada do tipo, mas a gente traz ele para luz. Então, a gente comunica o gestor, que ele é padrinho, no evento ele tem foto, ele tem uma carta do apadrinhado. Então, gera um vínculo afetivo até nesse processo como um todo. Nas últimas turmas, a gente começou a ver que essa coisa de pegar da área estava meio que forçando a barra. E a gente falou, vamos abrir. E foi surpreendente, assim, a gente teve muitos voluntários. Então, a gente faz totalmente voluntário. Que legal. E dá um trabalhão, são 5 meses, né, gente? Então, 5 meses, vezes uma vez por semana, faz a conta de quantos dias você tem um jovem no seu cangote ali, junto com você. Por enquanto, a gente brinca, a gente não teve nenhum absenteísmo de padrinho, então a gente acha que tem funcionado. E agora a gente foi pro total voluntário, a gente tem uma lista lá deles, e à medida que esse programa roda 2 vezes ao ano. Faço 2 turmas, a gente dá uma olhadinha na lista de voluntários e faz o convite. A gente traz a Kelly do iOS, que é a superintendente, para falar da escassez de jovem do mercado. Então, quando a gente sensibiliza, todo ser humano tem coração, né? Não é possível. Então, quando a gente sensibiliza e traz os dados, fala da vulnerabilidade, da desigualdade social, eles entendem o papel deles nesse processo e fica mais fácil. Não, imagino. É que o interessante, assim... até pela tua fala, pode parecer que não teve incentivo. E eu sei que financeiro nem faz sentido, mas a partir do momento que você tem uma pessoa super beneficiada pelo programa, isso já é um incentivo por si só. Ele vai querer retribuir, né? Exato. E outra coisa interessante que você trouxe agora também o incentivo é a própria sensibilização, né? O fato de você sensibilizar e tocar no coração faz com que ele fique extremamente engajado com o programa, né? Você sabe que a gente tem um caso, porque nem todos conseguem seus empregos e a gente se apega a alguns deles. E 2 deles viraram monitores das próximas turmas. Então, a gente também tenta aproveitar dentro do próprio programa. Então, contratação para o programa também você fez. A gente fez. Eles são temporários, então a gente fez um acordo de que eles não viram colaboradores da universidade, mas durante 3 meses na próxima turma, ele tem a oportunidade de ser padrinho. E olha que curiosidade, uma das tutoras que fez a formação tech agora é da área de Business Partners de RH. Olha. Legal. Então, assim, ela descobriu um outro lugar para ela, que é de cuidar das pessoas e tá lá fazendo a carreira dela. Então, abre portas mesmo para que a gente possa fazer isso acontecer. E só pra gente mudar de marcha aqui, antes de fechar o aprendizado, agora eu vou trocar, né? O que deu muito certo que você falaria, para alguém que vai tentar, né, começar um programa como esse, que tem um aspecto social, mas também tem um aspecto de negócio muito relevante de preencher um déficit, né? Uma guerra de talentos aqui que a gente falou. O que você falaria assim, se eu fosse fazer isso de novo, eu certamente consideraria... né, uma dica aí para algum insight assim? No caso do Start Tech, uma boa instituição parceira social. Legal. Porque isso libera a nossa área para cuidar de fato da educação. Porque vale lembrar que a gente está falando de jovens em vulnerabilidade. Muitas coisas acontecem nesses 4 meses. Sim. Então, ter uma instituição que socialmente apoia, uma assistente social que pode estar ali. Porque o nosso maior desafio é a evasão. A gente tem quase 0 evasão. A gente teve uma pessoa na primeira turma, uma na segunda, porque se empregou. E então, cuidar da evasão é muito importante. Esse é um outro desafio que eu ia falar, além da liderança. É um cuidado com a evasão desse jovem. Então, para o Start Tech, eu acho que é isso. Tem uma boa instituição parceira que olhe, que libere a gente para cuidar de educação. Só pensar porque no que é daí teu core. Exato, que é o nosso core. Para o Speech to Hero, eu acho que acordos bem feitos. Então, precisa ser um processo bem alinhado dentro do próprio RH, porque muitas vezes, a gente usa a área de Talent Acquisition, né, para fazer... A gente usa não, né? Eles são parceiros do processo de seleção. Os business partners, que são os demandantes desse processo, junto com os próprios gestores. Então, esses acordos têm que ser bem amarrados, assim, senão, se ficar meio frouxo, assim, a gente não consegue segurar depois, aí, porque é muita gente, é muita hora, é muito diluído. Então, se a gente perde esses acordos, a gente coloca o projeto em risco. Legal. Legal. Muito bom. E vamos agora botar o chapéu aqui do CFO. Tá bom. Tá? Falar um pouco de resultados, indicadores. Eu, como CFO, falo lindo, maravilhoso, mas é caro. Isso tudo é caro. Como que a gente mostra... Você falou ROI, né? Como que a gente mostra, talvez não ROI, mas alguma coisa que a gente consegue mostrar que vale a pena investir nisso e o resultado do projeto? Sendo bastante honesta e transparente,
quando a gente fala de um primeiro start, eu vou brincar, é fé, tá? Porque você tem pouco dado para colher depois. Você não sabe se aquela pessoa vai ficar, você não sabe se ela performa na cadeira. Hoje, eu teria uma imensidão de dados para dar para o CFO. Desde o custo de uma contratação, o tempo de onboarding dela, o tempo de performance e curva de aprendizado na área. Né? Isso é completamente maior do que o custo que a gente investe, ele estando 3 meses alocado. Então, o primeiro ponto para mim é esse custo de turnover ou de contratação. Um outro custo que é intangível, né, na linha do que o RH não consegue medir, é o NPS desse colaborador em relação à organização. Então, qual é o custo de um colaborador detrator versus um colaborador que consegue dizer que ele alavancou, fez um reskilling ou voltou para o mercado de trabalho e tem um lugar de... Eu vou usar uma palavra mais piegas, mas de gratidão com a organização, porque no final do dia... acho que é isso mesmo. É o que... A gente fica por vários fatores numa organização. Um dos fatores que retém as pessoas é o quanto você é grata por aquilo que a organização fez para você. Fora isso, a gente consegue medir baixo turnover pós-programa, a gente consegue entender o impacto dele na aceleração de carreira. Então, pós 2 anos, a gente tem, na verdade, um painel, um dashboardzinho bastante robusto para mostrar para um CFO o custo, o benefício da gente ter um programa de imersão. O legal é que, assim, você falou vários aqui, eu acho que tem que destacar, porque tem muito insight para quem está ouvindo. Eu acho que até também começaria pela contratação na força bruta, né? Que é um pouco isso que você está evitando, né? Ir lá vamos pegar aquela tua fala, né? Dos 4 candidatos finalistas, eu tenho o primeiro e o segundo lugar que são mais experientes, e o terceiro tem algum gap técnico, que é aquela que você traz no Speed to Hero. Deixa eu pegar esse que não está tão pronto, porque a briga pelo primeiro e o segundo colocado é muito maior financeiramente falando. Exato. Né? Então, só para acalmar o coração aqui do CFO, falar para ele, então deixa eu contratar na força bruta o número 1 aí, para você ver quanto que custa isso, né? Exato. Mas depois você trouxe uma enxurrada aqui, que eu acho que é muito valioso, o custo de onboarding feito errado, o ramp-up de performance dele, né? Você falou que acelera o momento que ele já começa a performar, porque você está... E eu acho que isso também evita um superaquecimento de salários, que vai ser... Vira leilão, né, daqui a pouco. E é negativo para a empresa e para o profissional, porque o momento que o mercado desaquece, a pessoa aumentou... Ele é caro. E ele aumentou o custo de vida dele e daqui a pouco ele não consegue se recolocar. Porque não tem nada mais volátil do que aumento de salário, né? Você acha que ganha muito e daqui a pouco você já está devendo o que você ganhou, né? Exatamente. A gente vai inflacionando um pouco o próprio mercado de consumo da população, né? Sim. E aqui você também trouxe as pessoas que passam pelo programa, o baixo turnover desse profissional, uma mescla aí de gratidão, né? Você transformou vidas, no final do dia você está transformando vidas e a pessoa realmente vai ter uma conexão, você até usou um termo, né? Um vínculo afetivo muito grande com a organização, né? Então, acho que você tá mais calmo, CFO? Tô mais calmo. Agora, no Start Tech, a gente tem que amolecer o coração do CFO, né? Ele não tem tantos indicadores óbvios. Ele é um programa social, ele nasceu com esse cunho social. Só que ajuda com SG, exatamente ajuda com outros isso, né? Foi muito engraçado talvez não seja a palavra, mas curioso, que a gente criou só com esse cunho de fazer a ponte. E ele virou a principal entrega do relato integrado de educação do ESG. Então, assim, quando a gente inscreve ele em cases do mercado que vocês conhecem, a gente escreve em categoria de ESG ou de diversidade. Então, ganhou um outro lugar de valor, né? Mas aqui tem um pulo do gato. Outro pulo do gato você está dando. O SG aqui na pauta, porque talvez o social você não vai financeiramente, através de ROI, justificar ele porque não faz sentido, mas acabou que pela alavanca que você achou, já que temos uma agenda enorme ESG para poder conquistar, ele acabou virando uma das principais alavancas da agenda ESG de vocês, né? E aí se a gente quiser ser muito legal com o CFO, a gente vai falar impacto na marca empregadora, no EVP, enquanto isso atrai talentos, a gente vai achar um número. Sim. Mas, de fato, o ESG vai ali para um lugar da marca empregadora, né? Então, talvez ainda o Brasil ainda esteja colhendo menos do social no impacto na marca empregadora, mas eu acho que isso é uma tendência a crescer, assim. Eu tenho olhado isso com muito carinho, assim. Sim. E aí você até consegue participar de podcast contando isso, né? Como eu consigo. Que aumenta a marca empregadora também. Não é? Com certeza. E é legal, assim, até a tua fala, dá pra ver muito orgulho no que você faz, assim, tá na energia que você tá falando.
né? Então, acho que ter esse impacto todo, né? No final do dia, ajuda a economia do país, você muda vidas, né? Aquela família, imagina o que essa pessoa deve ser, você falou que é 63%? 63% um jovem empregado. Eu peguei esse dado, 63% um jovem empregado ajuda na renda familiar. Então, imagina quantas... E aumenta a renda Aumenta, familiar. né? Então, imagina quantas famílias impactadas positivamente por um programa como esse, né? Aí a gente fala se o TD é estratégico ou não. Aqui o TD está no nível social, né? Estratégia na sociedade. Na sociedade, totalmente abrangente. Então, parabéns, assim. Obrigada. Realmente eu fico arrepiada, mas é porque eu gosto mesmo de fazer essas coisas. E eu acho que isso até leva a gente para nosso próximo bloco, que é a pergunta: o que é a revolução da aprendizagem para você? Acho que depois de todo esse... A pergunta é profunda, mas com todo esse panorama aí... Eu acho que por isso que eu falei, é bem propício para a gente fazer essa pergunta. Eu vou começar com uma frase. Amanhã a gente tem um fórum de aprendizagem da universidade. Na TOTS, inclusive, não sei quando isso vai ao ar, mas as pessoas poderiam estar convidadas. E a pergunta que eu comecei a apresentação do fórum é que eu acredito que a educação muda o mundo, de maneira estruturante. Então, e eu acho que a gente vem passando por uma revolução de aprendizagem, sim, talvez começando pelo mundo corporativo. E quem sabe, em algum tempo, desembocando na educação formal. Então, eu também sou mãe, então eu também me incomodo muito em ver a educação formal tão rígida, naquele lugar tão linear, tão antigo. A sala de aula, né? Professor na frente, exatamente, dono do conteúdo. Né? E eu tenho uma filha mais ativa e tenho um filho mais calmo, e o nível de incômodo dela é surreal, assim, eu tenho que lidar com isso todos os dias. Qual a idade? Ela tem 12 e ele tem 15, mas são perfis muito diferentes mesmo. Eu também tenho dois perfis totalmente diferentes. Então, eu acho que a revolução da aprendizagem, ela tá acontecendo, e ela vai acontecer quando a gente entender que a gente aprende todo dia, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então, para mim, essa é a revolução da aprendizagem. Legal. Quando a gente sair da arrogância de que a pessoa precisa ter um pós-doc para te dizer alguma coisa que é útil para tua vida. Ou quando a gente só for considerar um profissional porque ele tem 1,5 milhão de diplomas. E eu não estou dizendo aqui que educação formal... Os seguidores. Né? Porque tem muito influenciador aí que... E eu não estou dizendo aqui que a educação formal não é necessária. Muito pelo contrário, eu sou fã da educação formal, principalmente pelo papel social que ela faz. A virada da graduação do indivíduo, às vezes, é menos técnica, é mais social. E as pós-graduações, óbvio, trazem profissionais excelentes para o mercado. Mas o que eu estou dizendo é que, para além disso, eu acho que a revolução da aprendizagem está no todo dia. E a gente entender que só a educação é capaz de fazer, eu brinco, ser a agulha que vai furar a bolha social. Então, as pessoas não conseguem sair dos lugares onde elas estão se elas não estudarem. E que se cada indivíduo entender que ele é um fomentador de educação em algum lugar, não importa o que você ensine, qualquer coisa. Você é capaz de fazer isso acontecer. Então, acho que a educação corporativa, respondendo diretamente, as universidades corporativas estão no cerne da revolução da aprendizagem. Que legal. Eu queria muito que daqui em pouco tempo a gente entendesse que, de fato, a gente fez isso aqui, entre a evolução educação formal e a educação corporativa, sabe? E que elas só dividem parede, como se fosse um próximo passo. E que cada organização pudesse ser uma escola e um processo onde as pessoas possam continuar aprendendo. Perfeito, perfeito. Bem profunda a resposta. Profunda também. E de muito impacto. Fico pensando se é profunda e foi objetiva. Senão não, foi bastante. Senão é só blá, blá, blá. Foi bastante. E para as pessoas agora que ouviram esse belo case, as pessoas estão curiosas. Quem é a Dani, tanto dentro quanto fora do LinkedIn? Então tá bom. Eu sou a mesma pessoa, tá? Inclusive, os meus posts são bem avessos ao meu cargo no final do dia. Porque eu te entendo. Eu faço uns posts aí polêmicos também. Eu não separo muito bem, mas eu gosto sempre de dizer que eu sou a filha da Guilhermina. A minha mãe é uma analfabeta funcional. Então, por isso, a educação talvez tenha tanto brilho no meu olho, porque foi através da educação que eu acho que eu consegui alcançar outros patamares da minha vida. E sou muito grata a isso. E ela fez isso empiricamente, sem nenhuma sabedoria teórica, mas com intencionalidade, que é o que eu acho que falta hoje no mundo. As pessoas têm muita teoria, muito programa, mas qual é a intencionalidade daquilo? O que você quer mudar, de fato, com aquilo? Então, minha mãe tem 77 anos hoje e ainda trabalha, é uma workaholic, da onde eu puxei a paixão pelo trabalho.
E gosto de dizer para onde eu fui. Então, eu sou mãe do Henrique e da Bia, que são meus cases práticos de desenvolvimento, talvez os mais frustrados. Mas os mais desafiadores. Me devolve os bebês. Eu sou formada em comunicação, o que me torna um bicho estranho dentro do RH, então eu não sou psicóloga de formação. E eu fui estudar marketing quando eu achei e entendi que o RH precisava estar perto do negócio. Então, eu queria muito conseguir falar uma linguagem que deixasse ele acreditar de fato que eu não estava abraçando árvore ou fazendo qualquer coisa desse tipo. E então, eu fui para esse lugar da minha formação. Fora isso, eu adoro uma rede social. Eu brinquei aqui no comecinho, mas é verdade, assim, eu aprendo muito com as redes sociais também. Então, eu acho que é um lugar de troca... Talvez não tão livre mais, mas de um lugar onde as pessoas podem se expor e podem colocar os seus aprendizados. Eu sou suspeito também, rede social, eu contribuo bastante. Eu desliguei a TV, agora eu só fico... E, enfim, eu tô no mundo de RH há mais de 20 anos, eu nasci na área de comunicação interna, no varejo. Eu fui varejista durante quase 18 anos da minha carreira, tenho muito orgulho disso. Legal. Acho que o varejo é porta para muita gente. E fiz uma transição de carreira há 2 anos para TOTVS, estou bastante feliz com esse movimento. E a minha vida inteira eu fui de T&D. Então, assim, você foi BP? Não. Você foi? Não. Eu fui Educação e Desenvolvimento e Comunicação Interna e Diversidade, a minha boa parte da minha carreira. Que eu acho que me deu um pouco dessa coragem que você chamou, que é de... Eu já errei tanta coisa, já fiz tanta coisa que não deu certo. E a gente viu que nada acontece no final do dia, de tão sério. Acho que é isso. Sou casada. Né? E eu acho que esse background de varejo que você falou traz muito esse olhar para as pessoas que estão começando, porque o varejo, né, emprega muito jovem, muito primeiro emprego, e conhecer um pouco essa realidade social que agora está fazendo na área de tecnologia. Eu fui descoberta no varejo, né? A minha primeira função, eu fui operadora de caixa de uma loja de varejo. E alguém olhou e falou, bom, essa menina tem alguma coisa para dar. Então, como é que ninguém consegue olhar, né, as 10 mil operadoras de caixa que tem nos varejos por aí? Então, explica muito. Essa sua última frase aí explica muito o seu propósito aí, desses programas, de achar aquele jovem operador de caixa que possa seguir numa carreira. E é engraçado que isso despertou... É óbvio que eu acho que inconscientemente isso já estava lá, mas isso me despertou... Há muito pouco tempo eu conto a minha história. Porque é muito difícil pessoas de onde eu saí chegarem onde eu cheguei. Então, durante muito tempo, eu contei a minha história do executivo para frente. Quase que eu nasci ali e a história. E há alguns anos eu achei que as pessoas precisavam ouvir que é possível, que dá para fazer algumas mudanças importantes. Então, eu comecei a contar. Então, essa descoberta é recente. Eu fui conscientizar um pouco da relevância da educação na minha vida... Há pouco tempo eu falava, é isso, então tá bom, eu entendi. E aí, nas organizações onde eu tô, eu tento de alguma forma influenciar para esse lugar. Às vezes mais, às vezes menos, porque a gente tem um papel executivo. Mas eu brinco que sempre dá. Começa com 1. Tem uma vaga, começa com 1. Tem 2 pessoas, começa com 2. Tem 2 aprendizes, cuida dos 2 aprendizes. Né? Então, a gente sempre pode começar pequeno. Legal. E fazer alguma coisa maior acontecer depois. Muito bom, muito bom. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo vão querer fazer um benchmark, querer entrar em contato, trocar experiência. Como que as pessoas te acham? Você me anunciou como Daniela Matos, eu tenho uma crise de identidade, porque o meu LinkedIn é Daniela Faria. Eu brinco, às vezes, com os meus nomes. Então, eu tô como Daniela Faria no LinkedIn, pode me procurar. A TOTVS abre super as portas para eventos de benchmark, inclusive, a gente vai ter um nos próximos dias, aberto ao público de RH. E pode me procurar meu time. Tudo isso que eu contei aqui não é trabalho meu, é trabalho de um time enorme, que tem, né, na minha gestão ali, talvez a provocação e a criatividade, mas que se não tivesse ali para fazer acontecer, nada disso estaria aqui sendo feito como entregue. E a gente está super à disposição. Pode procurar a gente conta tudo. Que legal. Uau, Richard, uma aula aqui, né? Muito obrigado. Eu acho que as pessoas conseguiram aprender bastante. Eu acho que esse finalzinho da sua história conecta com tudo demais que a gente falou, não é? E esse propósito aí de transformar vidas pela educação. Dani, parabéns aí. Obrigada. Acho que deu orgulho até em nós aqui também, de tabela, de ver que tem toda essa história. A gente participando também, né, podendo dar mais visibilidade para tudo isso e, quem sabe, inspirando, né, outras empresas a seguirem um caminho parecido, né? Então, muito obrigado aqui pela tua participação. Imagina, eu que agradeço. Foi ótimo, eu adorei a historinha do começo. Vou começar a usar ela nas apresentações. Já pode usar esse episódio. Não aí como... O pessoal, deixa eu contar o que a gente está fazendo. Aí pega o meu storytelling. Isso. Assista o resto no link e tal. Obrigada, eu que agradeço, meninos. Foi ótimo. Obrigado.
Nilson, e aí? Sabe uma coisa que me chama a atenção, particularmente nesse case, eu acho que você vai concordar comigo. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, eu e Nilson somos formados em tecnologia. Verdade, a nossa graduação é tech. Exatamente. Eu comecei minha vida, eu brinco, né? Comecei minha vida como garoto de programa, né? Fazendo programação, óbvio. Então, como desenvolvedor de código, fiquei vários anos como desenvolvedor e eu entendo muito bem essa dificuldade de quem não sabe nada de desenvolvimento e como que você vira um programador. E a minha escola foi meu emprego. Então, na época, eu fui contratado e tive que aprender na raça. E era uma época, assim, não tinha muita documentação. Então, você senta do lado da pessoa, você tira a dúvida, aí faz um código, e aí você vai se desenvolvendo on the job. Se tivesse um programa desse, né, desde o início, que aí talvez um pouco mais social, mas de onboard, de desenvolver as competências, de entender o código daquele... Nossa, isso aí realmente... usando a frase que ela falou, aceleraria a minha carreira como desenvolvedor. E Richard, eu já fiquei até meio movido aqui também, né? Para não falar comovido, porque eu fui beneficiado por um programa desse, né? No caso, era a IBM, eu trabalhei muito tempo na IBM e eu era um bolsista de um programa como esse. Eu tive a sorte de ser escolhido num programa como esse. Não tinha condição nem de fazer o curso, nem... E lá naquela época a IBM tinha um programa de aceleração também de profissionais que ela via, tem futuro e tudo mais. Eu entrei num centro de treinamento também, participei por um programa desse e dali minha carreira, né? Aí você ficou 10 anos na IBM. Fiquei 10 anos na IBM, então assim... Virou gerente, virou crescer bastante. Acabei caminhando para liderança de times, né? E tendo essa carreira, eu nunca contei isso aqui no podcast, mas eu fui beneficiado por um programa parecido. E hoje é sócio de uma empresa de tecnologia. E hoje sócio de uma empresa de tecnologia. Então, assim, me conectei muito e por isso que eu falei tanto, Dani, parabéns. Senti esse orgulho aí na pele também, né? A gente que é desse mundo de tech e também a gente que, por ser dono de empresa de tecnologia, precisa contratar e fazer um board de programador. A gente sabe também essa dificuldade. É um desafio de achar o talento. É um desafio tanto. É bem grande. Mas você anotou um livro aí. Anotei bastante, né? Anotei tanto o programa o Start Tech como o Speed to Hero, né? De também trazer a IOS, o Instituto de Oportunidade Social, tem um bom parceiro social. E tem bastante coisa aqui. Gostei muito de um programa de ser de 60 ou 90 dias e não 4, 5 dias. Perfeito. E eu achei que foi curioso de achar aquele gap, de pegar a pessoa que não tem uma ou duas ou três competências, né? Técnicas, né? Técnicas. É o cara que está quase contratado, mas por pouco ficou fora. Falei, não. Vamos trazer ele, vamos capacitar essas Vamos resolver esse gap, né? Isso é bem legal. E assim, eu achei bem interessante também, a Dani fez um recorte assim, toda a responsabilidade da universidade corporativa em ajudar a formação do mercado, mas tinha uma vírgula aqui, um contraponto, o gestor era o dono da vaga. Ela sempre falava isso, você quer acelerar o processo, não quer me dar os 60 dias, 90 dias ideais? Eu até flexibilizava um pouco. Mas no final do dia você é o dono e você treinava-se. Sim. Treinava-se o líder, o gestor, o dono daquela vaga sobre ela usou a palavra corresponsabilização dele na continuidade do programa e na evolução daquele profissional na carreira, né? E é um programa que ela falou que a metade síncrono, metade assíncrono, não é presencial, uma trilha mista, e 3.000 conteúdos feitos pelos próprios colaboradores. E aí tem uma metodologia de rede que ensina o colaborador a ser produtor de conteúdo. Então isso também é legal porque, né, o T&D não é responsável por tudo. Ele talvez é o grande gerente de projeto, mas as pessoas na ponta também podem ser produtores de conteúdo. E aí teve aquele recorte também do padrinho, né? Sim. Como é que eu consigo os padrinhos a um ponto de sensibilizar todo mundo pelo programa e beneficiados do programa também virando padrinhos e retroalimentando sistemicamente esse programa, né? Eu gostei bastante disso. Quando eu perguntei lá de números, o começo, ela falou, o começo é fé. Depois, hoje, já tem muitos números e dados que comprovam o resultado, né? Melhora de NPS, a redução de custo de onboard, redução de turnover, a gratidão que a pessoa tem vários números aí. Eu notei também o ramp-up da performance, né? Começa a performar mais rapidamente. E acelerador de carreira, ao longo da carreira ele acelera. E principalmente para o CFO, imagina contratar na força bruta sem fazer isso, né? O quanto você gastaria. Então, e um processo deflacionário de salário para que isso não prejudique a organização. Muito bom. Eita!
É tudo isso em menos de uma hora. Né? E você anotou bastante coisa aí também? Se anotou, bota aqui nos comentários. Vai ser um prazer aí aprender com você o que você está aprendendo, o que você está levando de insight aqui do nosso podcast. E, além disso, fazer o pedido que eu fiz no começo. Compartilhe. Pensa o seguinte, você tem um amigo, quer dar um presente para o amigo? Dá esse episódio como presente. Porque não tem nada melhor do que compartilhar e dar conhecimento como presente. É isso aí. Nilson, onde que as pessoas te acham nas redes sociais? Vamos lá, eu tô no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com @nil_Figueiredo. Mas será que a pessoa já segue a Revo? Se não seguir a Revo, passa a seguir. @SomosRevo no Instagram. E se você não me segue, também pode me seguir, @RichardUchoa, LinkedIn, Instagram, qualquer outra rede. Nilson, muito obrigado aí por esse episódio. E o que vem por aí? O que será que vem no próximo episódio, hein? E o nosso próximo episódio está eletrizante. Sim, estamos falando do setor elétrico, que está passando por muitas e muitas transformações. E nesse episódio, vamos falar sobre como a universidade corporativa, criando uma cultura de aprendizagem, consegue apoiar as mudanças do negócio. Estaremos aqui falando do case da CPFL com a Daniele Castro, que é coordenadora de educação corporativa, e a Carolina Benatti, que é gerente de educação corporativa na CPFL. Não perca que essa aula está realmente eletrizante.